Olá, amigos. Mais uma vez com alegria, eu, Natalina Anguinoni, hoje estou aqui para falar sobre as adoções no olhar sistêmico das constelações familiares. Então, a gente vai dar uma olhadinha como funciona as questões das adoções e por que, às vezes, a gente se questiona, né, como é que aquele casal que desprendeu tanto tempo para aquele menino, para aquela menina, para aquela criança, né, e aquela adoção não dá certo. Então, a gente vai dar uma olhadinha quais são as dinâmicas que estão envolvidas através das adoções sob o olhar das constelações familiares, tá bom? Falar de adoção sob o olhar das constelações familiares é sempre muito delicado, por conta de muitas possibilidades de má interpretação. Quando pais biológicos não podem criar seus filhos, a melhor alternativa caberia aos avós das crianças. Os avós geralmente são as pessoas que mais se aproximam e cuidam das crianças na ausência dos pais. No caso não seja possível que os avós cuidem dessas crianças, a próxima escolha seriam os tios ou as tias. O processo de adoção apenas deve acontecer quando nenhum outro membro da família está apto a assumir a guarda dessas crianças. O que a gente observa é que, independente da situação, seja lá socioeconômica, aonde a família dessa criança está vivendo, ainda assim essa criança viveria muito melhor com a sua família de origem. E o que nós vemos muitas vezes é que algumas mães que dão suas crianças para adoção, elas omitem a presença do pai. É como se não tivesse um pai envolvido naquela gestação, né? Para fazer aquela criança. Então, essa mãe opta por livre-arbítrio a escolha da adoção, sem participar a família do pai da criança. E muitas vezes os avós, com muito gosto, criam essas crianças. E essa criança, com certeza, seria muito melhor inserida no seu contexto familiar de origem do que numa outra família que não fosse a sua. Sobre a necessidade do casal. Quando os pais adotivos têm boas intenções e consideram os interesses da criança, possivelmente essa adoção terá sucesso. Entretanto, se os pais adotivos considerarem seus interesses acima dos interesses da criança e depositarem nesta criança a responsabilidade de suprir uma frustração de não poderem ter seus próprios filhos biológicos, pode ser que esse processo de adoção não venha a ser bem sucedido. Quando os casais optam pela adoção, movidos por suas próprias necessidades e não pelo bem-estar da criança, isso trará consequências extremamente negativas no sistema familiar. Se o processo da adoção, em algum momento, acontecer por desequilíbrio, a adoção for identificada como imprópria, pode ser que haja futuramente um divórcio nesse casal, uma doença, aborto natural ou até mesmo suicídio de algum membro na família. Bom, nós chegamos numa parte assim que é muito delicada realmente a gente falar sobre isso. Mas, normalmente, o que nós vemos é que casais buscam adotar filhos, mas isso não é possível. A gente não pode adotar filhos. A gente pode adotar crianças que possuem pais biológicos. Então, já por esse contexto, o que a gente vê, às vezes, é que o casal busca adotar filhos por uma necessidade própria de ter filhos. Então, eles buscam em adotar essas crianças como se fossem seus filhos, com o intuito como se eles realmente pudessem ser ou se tornar filhos reais, vamos dizer assim, desse casal, né? Mas isso realmente não é possível. Por quê? Porque essa criança, por ter pais biológicos, ela vai trazer lá na sua herança genética a história dessa família que ela provavelmente não conhece. Claro, ela não conhece, né? E pode não vir a conhecer durante toda a vida dela, mas isso tem um peso muito grande. Então, o que acontece? Acontece que esse casal, para uma adoção dar certo, eles têm que pensar assim, se eles podem ter filhos e pretendem adotar, ótimo. Então, isso significa que eles estão pensando no bem-estar da criança e não nos seus interesses próprios. Porque depois há uma cobrança muito grande acerca de uma lei que eu falei lá num dos primeiros programas, que quem assistiu vai lembrar que eu falei. A lei do equilíbrio nas adoções tem uma dinâmica diferente, tá? A única relação que não é mantida por equilíbrio é a relação entre pais e filhos. Aí nós vemos o que acontece com as adoções, nós vemos muito comumente que acontece
da seguinte forma. Esse casal cria essa criança se desenvolve sob cuidados desse casal, inserida no contexto dessa família. Esse casal realmente dá tudo que essa criança precisa para o seu desenvolvimento. E em algum momento, quando essa criança pretende sair para poder ter a vida dela independente, esses pais se sentem injustiçados. Eu ouvi algumas vezes algumas citações da seguinte forma: poxa, mas dei tudo para essa criança como se fosse meu filho, e agora ela vai embora. Então, peraí, você deu tudo como se fosse seu filho, então realmente não é seu filho. Ela é uma criança que tem seus pais. Ok? Porque quando você tem os seus filhos biológicos, por isso que é muito delicado esse assunto, porque quando você tem seus filhos biológicos e você dá tudo para esse filho, empreende tudo que ele quiser, você dá carro, você dá casa, você dá faculdade, você dá um cargo dentro da empresa, mas se esse filho quiser sair de casa e fazer algo totalmente diferente, e em algum momento esse filho voltar, ele é seu filho, você aceita de volta com um bom coração. Vocês conseguem perceber essa diferença? E se for uma criança que você adotou, ela sempre fica com dívida com você. Então, para isso tem que se ter muito cuidado, tá? Não se adotam filhos, nós adotamos crianças que possuem pais biológicos. Então, com esse pensamento de podermos estar dando para essa criança o que ela precisa para o seu desenvolvimento, e que em algum momento ela vai poder querer resolver por si só sobre sua vida, é o princípio para uma adoção dar certo, ok? O não julgamento. Às vezes, essas crianças não se adaptam à nova família e aos novos pais, desprezando o que receberam deles. Na grande maioria desses casos, os pais adotivos se sentem superiores aos pais biológicos, e essas crianças demonstram muito apego ainda aos pais biológicos. Quando os pais adotivos pensam no bem-estar e nos interesses da criança e têm consciência de que não substituem os pais biológicos, a adoção é um sucesso. Quando os pais adotivos compreendem que são muito importantes, mas que na qualidade de pais adotivos, eles vêm depois dos pais biológicos, independente do que eles tenham feito ou que eles sejam, a ordem é respeitada e, consequentemente, há equilíbrio e respeito neste novo lar. O que acontece com o não julgamento? Quando esse casal pretende adotar uma criança, é muito comum a gente ouvir desse casal assim, ó: mas a mãe era drogada, ou a mãe era prostituta, o pai nem se sabe quem é. Então você veja que já tem todo um julgamento sobre os pais dessa criança. Então, mesmo que eles não façam esse tipo de comentário diretamente para a criança percebe que esses pais não reconhecem os seus pais biológicos com o devido respeito quanto deve ser. Por quê? Porque os motivos pelos quais essa criança foi dada em adoção não compete aos pais de criação, os pais adotivos, julgarem. Para eles, foi a única maneira que foi possível essa adoção foi pelas condições que esses pais biológicos tiveram, que não foi possível a criação desses filhos biológicos, né? Então, uma das coisas muito importantes para que a gente possa ter uma adoção com sucesso é o reconhecimento de que esses pais biológicos, eles não deram conta. O motivo pelo qual não nos cabe julgar. Agradecer esses pais biológicos é muito importante. Agora vamos para os apoiadores culturais e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer.
Vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelação Sistêmica Familiar, hoje olhando para as adoções. Sobre a gratidão. Independente de quem seja a criança que estiverem adotando, os pais adotivos devem ter consciência da importância de honrar e respeitar a história da criança e da sua família de origem. É importante também que os pais adotivos sejam gratos aos pais biológicos, pois a dificuldade deles no exercício do papel de pai e mãe possibilitou que a vida dessa criança fosse entregue nas mãos desses pais adotivos. Então, é aquilo que eu falei no bloco anterior, né? Na realidade, não há possibilidade de que uma mãe abandone um filho. Isso dentro de uma ordem natural de qualquer espécie animal, uma mãe sempre vai criar seus filhos. E se ela não teve condições de criar o filho e ela omitiu a presença do pai, ou se o pai não quis essa criança e a mãe não deu conta, né? É porque essa mãe estava com emaranhamentos dentro do seu sistema familiar, com muitas coisas na sua história, onde ela não deu conta e não foi possível. E talvez a alma dela mesmo tenha dito, talvez você, meu filho, seja muito melhor criado por uma outra família, com uma estrutura familiar menos tóxica para você, do que eu consigo apresentar para você. Porque em qualquer ato nas constelações, nós sempre olhamos na forma do amor. O que é que essa mãe, e é assim que nós podemos trabalhar com essa criança, né? Quando essa criança vem para um trabalho de constelação, como é que a gente pode trabalhar com ela? É trabalhar com ela no sentido de que essa mãe, mesmo que inconscientemente, no seu instinto materno, deu essa criança para adoção por amor, por não dar conta. Assim, essa criança se sente muito menos abandonada, porque lidar com o abandono é muito complicado, com a rejeição é muito complicado. A gente tem pessoas que passam a vida inteira se sentindo rejeitadas por questões muito pequenas na infância. Então, você imagina o indivíduo que foi dado para adoção, né? Então, realmente, nós temos que ter um trabalho com muita delicadeza com essas crianças, né? Muito respeito pelos pais delas. Esse casal que pretende adotar, eu vou frisar mais uma vez, porque eu acho muito importante agradecer esses pais. Tá? A gratidão em primeiro lugar, porque esses pais não puderam criar essa criança, só por isso essa criança chegou para você. Então, é muito importante a gratidão, muito importante mesmo. O respeito. Para que uma adoção seja bem-sucedida, é necessário que os pais adotivos tenham sempre em mente que a criança possui pais biológicos que sempre serão os seus verdadeiros pais. Manter o respeito pela família de origem da criança e respeitar a história de cada membro pertencente a ela. Pais adotivos são apenas cuidadores da criança, diante da impossibilidade da mesma ser cuidada por seus pais biológicos. Tanto quanto respeitar a história da família de origem da criança, deve se ensinar a mesma a honrar e respeitar a sua história e a história de seus pais biológicos. Deve-se agradecer sempre aos pais dessa criança pela oportunidade de cuidar dessa vida pelo tempo que for necessário para ela. Então, mais uma vez, o respeito pelos pais da criança, que a gente vê que falta muito nessas adoções, porque há muito julgamento, os pais que resolvem adotar essas crianças se sentem superiores aos pais biológicos, e depois, em algum momento, fazem cobrança sobre essas crianças que não fariam sobre filhos naturais. Então, tem que se ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. É preciso uma atenção muito especial. A constelação familiar, ela traz um olhar dentro da terapia com pais e com as crianças, podendo harmonizar essas relações. E se por um acaso, vocês que estão me ouvindo, né, empreenderem uma adoção, procurem fazer dentro dos meios legais, procurem saber se essa criança ela não possui família de origem e se alguém da família de origem dela realmente não pode
ficar com essa criança, porque muitas vezes o pai desconhece a existência dessa criança, e talvez os pais desse pai, os avós paternos, poderiam ficar com ela, ou mesmo os avós maternos. A partir desse momento, quando você percebe que essa criança realmente não tem contato nenhum, não há possibilidade de contato nenhum com a sua família de origem, aí sim pode-se empreender uma adoção com sucesso dentro dessas dinâmicas que eu apresentei até agora, ok? Toda vida é sempre um milagre, independente da maneira que ela chega para nós, com respeito e amor ao destino de cada um, nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor para muitos. Então, veja que lindo e que carinhoso, né? Essa última foto, essa última tela que eu coloquei. Eu vou até pedir depois que seja colocada novamente na finalização também do programa, né? Porque nós vemos que as pessoas nascem com alguns destinos e, às vezes, elas não podem fugir deles. Isso aí, o olhar da constelação traz muito para isso. Nessa foto, se vocês observaram, nós temos um casal homoafetivo que empreende uma adoção de uma criança, né? Nesse caso, a gente sabe que esse casal homoafetivo, ele até pode ter filhos naturais. Não tem por que não tê-los, né? Através de uma relação hétero, eles conseguem ter seus próprios filhos. Mas por amor à relação deles como casal, e eles, antes de ter um filho, de uma maneira natural, numa relação hétero, que comprometeria a relação deles como estrutura de casal, ou mesmo estrutura familiar, eles empreendem numa adoção de crianças. Por quê? Porque o mundo está cheio de crianças aí que precisariam de cuidados. Tem uma dica de filme que eu vou passar para vocês, que acredito que muitos de vocês que estão me vendo agora nesse momento já assistiram, mas que é um filme muito lindo. E vocês podem assistir ele pelo Netflix, até mesmo acho que no YouTube deve ter esse filme online para vocês assistirem, que é Lion, Uma Jornada para Casa. E é um filme emocionante. Eu, particularmente, quando assisti esse filme, chorei bastante. E é um filme sobre adoção, né? É um filme que uma criança, ela se perde de seus pais biológicos e vai a muitos quilômetros de distância e acaba indo para um orfanato depois, porque não consegue voltar. E uma família na Austrália, uma criança indiana, e uma família na Austrália adota essa criança. Vou contar um pouquinho só do filme. E quando ele se torna adulto, ele sente a necessidade de buscar a sua família de origem, porque ele acaba tendo insights, ele acaba tendo algumas memórias sobre a sua infância, e ele lembra de algumas coisas, e ele sente a necessidade de voltar. Ok? Só que ele acaba fazendo isso escondido da sua mãe de criação. Por quê? Porque ele acha que a mãe de criação vai ficar muito revoltada com ele. Vai ficar revoltada com ele porque a mãe de criação, durante todo o desenvolvimento dele, ela despreendeu de tudo que foi possível, esses pais, né, do desenvolvimento dele como indivíduo, né? E então ele faz escondido, ele começa a buscar a família dele de origem escondido. E o que é muito interessante é que quando a mãe vai buscar ele, essa mãe de criação, né, a mãe adotiva vai buscar ele, e ela pergunta o que acontece com você, e ela vê toda a busca dele, e ela diz, por que você não me contou? E ele diz para ela, é porque você ia ficar decepcionada comigo, porque você me criou e me deu tanto amor, e porque você não pôde ter filhos. E ela olha para ele e diz, não, muito pelo contrário, o que me uniu a seu pai é que nós podíamos ter filhos e junto com ele nós resolvemos que há muitas crianças no mundo e muitas crianças que não podem ter acesso à paz. Então nós deixamos de ter nossos filhos biológicos para poder dar esse carinho para você e para o seu irmão, porque ele também tinha um irmão adotivo, né, que foi adotado no mesmo orfanato. E o que é muito interessante também observar esse filme dentro da visão sistêmica da constelação é que ambas as crianças adotadas por essa família australiana, ambas as crianças, elas, independente de terem tido as mesmas condições de desenvolvimento oferecidas por esse casal, nas questões financeiras, nas questões de educação, o Lion, então, vamos chamar ele assim, né? O Lion se desenvolveu muito bem, ele foi para a faculdade, eu acho que ele era arquiteto, e o outro menino, o irmão do Lion, ele já tinha problemas psiquiátricos e problemas lá ainda no orfanato, e quando ele foi para
para essa casa dessa família lá na Austrália, né? Ele, mesmo com todos os cuidados, ele não conseguiu se desenvolver da mesma forma. Ele continuou com muitos problemas, inclusive entrou para a drogadição, e o Lion até cobrava dele, né? Poxa, você não está sendo grato à nossa mãe. Mas é muito mais forte do que ele podia dar conta, porque ele tinha lá um transgeracional que provavelmente viesse da sua família de origem, algo muito pesado. Então ele traz isso com ele no seu DNA, na sua genética. Ok? Então é muito difícil, mesmo que você dê a mesma coisa para duas crianças, ou como elas têm uma herança transgeracional, elas vão se desenvolver de formas diferentes. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, tá? Então eu vou repetir para vocês. É Lion, Uma Jornada para Casa. É um filme maravilhoso. É um filme assim que realmente toca o coração. Bom, agora vamos para os nossos apoiadores culturais e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje olhando para as adoções. Então vocês vejam que tudo aquilo que eu passei, o que eu explanei nos 2 blocos anteriores, né, é que essas crianças não têm como fugir do que está no seu transgeracional. Isso tem um peso muito grande. Nós temos, da nossa família de origem, essas crianças, por mais amor que a gente venha dar para elas, também vão ter. Isso não significa que as adoções não podem dar certo. Entendeu? Mas isso pode, em algum momento, se manifestar, porque essa criança, ela é filha dos pais biológicos dela. Então, como olhar para essas adoções? Com respeito, com muito respeito. Eu vou adotar essa criança e vou permitir que ela se desenvolva sob os cuidados da minha família, do meu esposo e dos meus outros filhos, caso o casal tenha filhos, né? Pelo tempo que ela precise para o seu desenvolvimento. Isso é um olhar numa consciência que transcende as necessidades. Então, com certeza, uma adoção feita sob esse aspecto é uma relação que terá muito sucesso. Muito sucesso porque essa criança também vai estar com muita gratitude por essa família e por esse casal. E mesmo se em algum momento essa criança, quando se tornar adulto, ele quiser e se sentir necessidade de procurar e conhecer os seus pais biológicos, a família adotiva deve permitir esse caminho de volta. Porque ele só vai sentir a sua completude na sua família de origem. Então, mas não significa que ele vai deixar de conviver com os seus pais de criação e pode continuar e pode, inclusive, transitar entre as duas famílias. Entendeu? Então, ter essa ciência é o primeiro passo para que uma adoção dê certo. Então, falando sobre todos esses aspectos, por isso que é tão delicado olhar para uma adoção. E algumas pessoas podem realmente ficar um pouco assustadas e repensar 2 vezes, né, nas questões de adoção. Mas você veja que é preciso que se tenha esse olhar com muito mais ampliado sobre a questão, para que amanhã você não venha fazer cobranças sobre essa criança, no adulto que se transformou, né? Ou que essa criança se revolte contra você. É possível, sim, que as adoções deem muito certo, desde que vocês olhem um pouquinho para
dessa forma que a constelação olha, tá? Então, a gente vê muitas adoções. Eu tenho, inclusive, clientes meus que adotaram crianças já com 10 ou 11 anos, né? E a adoção está sendo um sucesso. É possível, sim, desde que a gente olhe com muito respeito, muito amor, muito carinho para a criança e para os pais dela, ok? Eu agradeço muito a oportunidade de poder passar hoje para vocês sobre as adoções. Para mim é algo que eu acho que é muito importante. A gente tem um olhar um pouquinho diferente sobre tudo que se apresenta às vezes, né? E estou à disposição. Se alguém quiser mandar alguma mensagem através do meu contato pessoal ou mesmo através da TV Cidade. Um beijo grande e até semana que vem. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades.